Perdão e os olhos imortais. Palestra completa realizada em 18 de abril de 1969. Esta noite abordaremos dois aspectos do grande mistério. Um é o perdão e o outro são os olhos imortais, os olhos que realmente veem. Ele lhes disse: quando um ou dois estão reunidos em meu nome, aí estou eu também no meio deles. Então Pedro lhe disse: Senhor, quantas vezes meu irmão pecará contra mim, e eu o perdoarei? Ele disse: 70 vezes 7. Mateus 18 versículo 21. Isso é algo que você e eu devemos praticar e praticar diariamente, mas quantos conhecem a arte do perdão? Arrependimento e fé são condições para o perdão. Mas realmente, perdão, se você olhar para isso, não há sabedoria mundana nisso, todos nós sabemos disso. Então para que servem as pessoas cristãs? A história em si não faz sentido. A história do cristianismo e das suas doutrinas, absolutamente nenhum. Pois bem, para que servimos nós, cristãos? Quando você lê as promessas feitas nas Escrituras de que os mortos ressuscitarão para um mundo totalmente diferente, vestidos de maneira diferente, não faz sentido quando você vê tudo se transformar em cinzas diante de você enquanto o corpo é cremado. No entanto, o homem é chamado a acreditar na história da redenção. Portanto, aqui está a única maneira de um homem perdoar e aprender a distinguir o humano eterno que anda por aí entre essas pedras de fogo, alternando-se a felicidade e a desgraça, daqueles estados ou mundos em que o espírito viaja. Este é o único meio para o perdão. Devo aprender a distinguir entre o estado e o ocupante do estado. Se eu puder ver os atos mais horríveis do mundo sabendo que se trata de um ator e que o roteiro foi escrito para ele, se ele for escalado para esse papel, ele terá que interpretá-lo. Se há alguma condenação, deve ser ao autor que escreveu o papel e não ao ator que o interpreta. Então, aqui, se consigo distinguir entre estados e os ocupantes de estados, então posso perdoar. Agora, como faço para perdoar? Ao identificar aquele que eu perdoaria com o ideal que ele não conseguiu realizar. O ideal mais elevado seria identificá-lo com a própria imagem divina. Quando nos dizem: façamos o homem à nossa imagem, bem, essa imagem é a imagem de Deus. É chamado nas Escrituras de Cristo. Pegar um homem desconhecido no mundo e condenado pelo mundo, e ainda assim identificá-lo com a imagem que é Cristo que irradia e reflete Deus. Isso não faz sentido. No entanto, sou chamado a fazê-lo. Na verdade, devo identificá-lo em minha mente com aquela imagem divina. Mas eu poderia ficar um pouco aquém disso e adotar um ideal que ele não conseguiu concretizar. O ideal, bem, no seu próprio mundo de César poderia ser que ele fosse rico ou pelo menos tivesse uma renda igual às suas responsabilidades, mesmo que não tivesse nada, e identificá-lo com isso. Até que eu seja forte o suficiente para ultrapassar as barreiras das aparências e vê-lo como realmente a própria imagem divina. Bem, sou chamado a colocar isso em prática e a praticá-lo, e não apenas praticá-lo, mas também falar sobre isso e contá-lo. Então, quando a declaração é feita: onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Na Misná, que é uma obra hebraica que interpreta as Escrituras, é dito que se 2 se sentam juntos e não há nenhuma palavra da Torá entre eles, eles se sentam na cadeira dos escarnecedores. Como está escrito no Salmo 1. Bem-aventurado o homem que não se assenta na roda dos escarnecedores, mas se alegra dia e noite na lei de Deus. Pois esse homem prosperará em tudo o que fizer. 1 versículo 1. Então eles associam isso com o primeiro salmo. Se um homem que não discute a Torá, a lei de Deus e suas profecias, embora seja conhecido e tenha uma mente brilhante, ele está na verdade sentado na roda dos escarnecedores. Agora somos informados no último livro do Antigo Testamento, o livro de Malaquias, que lemos no capítulo 3. Se 2 temem ao Senhor, e a palavra temer significa reverenciar, respeitar, se 2 respeitem e reverenciem o Senhor,
eles discutirão sua palavra e conversarão juntos. Aqueles que conversam discutindo a palavra, então a Shequina, que significa a glória de Deus, está entre eles. Bem, você pode dizer que o vasto mundo inteiro certamente não está preenchendo essa conta. Você pensa em um coquetel e quem está discutindo a palavra de Deus? Eles olham para você como algo que, bem, foi simplesmente arrastado. Quero dizer, se por acaso isso acontecesse, por que diabos você o trouxe para a festa? Ir a um jantar. Lembro-me que há cerca de 5 anos fui convidado para ir ao Maskers. Este amigo acabou de ser iniciado, agora é membro, e o homem que morreu recentemente, Alan Movray, era o chefe do partido. Apenas uma piada após a outra e cada vez mais caindo na sarjeta. Então nos sentamos lá e tivemos um jantar certamente agradável e todos estavam contando piadas e me chamaram para contar uma. Então pedi licença e disse que adoro piada, mas não sou um bom contador de histórias, não dessa natureza, embora adore piadas e vou ouvir você a noite toda. Mas eles insistiram que eu dissesse alguma coisa, então levantei-me e contei-lhes sobre a lei. Agora, Movray atuou com sucesso em mais de 300 fotos. Ele certamente não precisava de nenhuma instrução minha sobre o sucesso, pois atuou em mais de 300 filmes e inúmeras aparições na TV e era um homem de posses no mundo de César. E então, quando terminei de contar a ele sobre a lei da suposição, uma suposição, embora falsa, se persistida se transformará em fato, e estou me dirigindo a esse grupo de atores, então Movray teve que, naturalmente, dizer algo depois do estranho falou. Pois eu era o estranho, o convidado, e ele disse. Não sabia que havíamos convidado um desses cabeludos aqui esta noite e essa foi a atitude dele em relação à palavra de Deus. Bem, agora ele acabou de sair desta pequena esfera. Ele será restaurado à vida que conheço por experiência própria e que ele não sabia antes de partir. Ele é restaurado em um corpo igual ao que usava apenas quando jovem, em um mundo como este terrestre, mas sem sua formação ou o dinheiro no banco que deixou para trás. Neste nosso mundo deixamos todas essas coisas para trás. Tomamos a consciência de que levamos, o conhecimento do que fizemos e de quem somos, mas deixamos as coisas. Neste mundo, se eu lhe der algo, perco a posse disso. Se eu lhe vender alguma coisa, perco a posse dela. Isso não é assim no mundo celestial. No mundo celestial posso lhe dar meus olhos e mantê-los, e os olhos permanecem seus para usá-los como quiser. E então você pode dar esses olhos que eu te dei para outro e ainda assim você mantém os olhos. É um mundo de partilha. Nada se perde no céu. Posso lhe dar tudo o que sei e dar-lhe todas as faculdades que despertaram dentro de mim, e elas se tornarão suas se eu der a você, e você as usará, e então as transferirá para outro ou as dará a outro, e elas irá usá-los. É posse deles usar como quiserem. Mas agora chegamos aos olhos imortais. Há uma semana, esta noite, 2 senhoras que estão aqui esta noite estavam em seu carro voltando para casa e então estacionaram o carro quando chegaram em sua casa. Pelo menos é o que se infere na carta. Elas sem dúvida estavam discutindo o que ouviram há uma semana essa noite. Eu não poderia te contar o que eu disse há uma semana, esta noite. Mas de repente, aquela a quem dei os meus olhos há 2 anos, e por olhos quero dizer os meus olhos imortais, ela teve esta visão, foi uma visão verdadeira, que tirei os meus olhos, aproximei-me e coloquei-os diretamente nos dela. Foi então, ou logo depois, ou pouco antes, que numa visão lhe foi dito que ela era uma testemunha ocular recorrente. Bem, uma testemunha ocular recorrente. A palavra recorrente é dar passagem a uma corrente que flui para dentro, como os poros de uma esponja onde ela atrai para dentro. Agora Blake disse: Não descanso da minha grande tarefa. Para abrir os olhos imortais do homem para dentro do mundo do pensamento, para a eternidade sempre em expansão no seio de Deus, a imaginação humana. Ele não estava interessado no olho externo porque ele não vê. Como nos é dito nas Escrituras. Você tem olhos e não vê, ouvidos e não ouve. Ele queria dar-lhes os olhos e ele o fez.
Enquanto caminhava nesta terra, ele ressuscitou. A ressurreição não acontece quando o corpo está sendo cremado, é enquanto estamos nesta vestimenta de carne, que é o mundo da morte, que alguém ressuscita. E enquanto caminha pela terra ele escolhe aquele a quem vai dar os seus olhos ou os seus ouvidos, as suas faculdades, e é um dom completo, no entanto, ele não o perdeu ao dar, ele o reteve. E ela ou aquele a quem o presente é feito recebe o presente e eles também, no mundo superior, podem dá-lo a quem quiserem. Então, sentada no carro, uma série de visões a possuiu. Agora, quando eu lhe digo que essas visões vêm, você não precisa meditar para elas, você não precisa dormir por causa delas. Eles podem vir enquanto você anda pela rua e vê o que não está lá para ser visto pelos olhos mortais. Você pode estar sentado em um teatro e em uma festa, e de repente eles estão possuindo você e você não consegue impedir. Você está vendo o mistério de Deus. E então, enquanto estava sentada no carro, não posso passar por todos eles, há uma série deles, vou pegar um, ela disse. No início, eu estava em um lugar longo e alongado como uma igreja e um vermelho tapete estava logo abaixo do corredor e então ela pintou um quadro sobre o altar e as coisas apontadas por este ser angelical naquele altar. Então, de repente, tudo mudou e aqui estava uma carruagem puxada por uma parelha de cavalos e veio correndo, parou, e então a porta foi aberta e saiu um ser. Poderia ter sido o próprio Hércules. Nunca vi uma forma tão majestosa e a luz irradiando de partes dele, e ele tinha uma espada e a espada estava banhada em luz. Ele olhou nos meus olhos e eu olhei nos dele. Nós simplesmente nos encaramos. Então ele entrou novamente na carruagem e partiu. Então outra cena foi interrompida, não relacionada realmente. Então a carruagem reapareceu, desta vez com cavalos brancos à sua frente. E então ele avançou gritando e parou, e então a porta se abriu e eu saí. Eu olhei para ela e simplesmente sorri, e ela disse: Em todas as minhas visões, quando você aparece, você tem o mesmo sorriso, como um gato que acabou de engolir um rato. Como se você estivesse prestes a ilustrar ou revelar algum mistério e isso diverte quando você está prestes a revelá-lo. E então você desapareceu diante dos meus olhos. Mas a porta estava aberta, sugerindo que algo mais estava saindo. E 3 mulheres saíram com gorros pretos. Aí aconteceu uma coisa milagrosa, esse catre onde está colocado um cadáver, e ele saiu flutuando. Eu olhei para o cadáver e a você na sua boca há um pedaço de pano que cobre sua boca e depois é amarrado atrás de sua cabeça. Alguém começou a cavar, mas de repente você é colocado sobre uma cruz, a cruz é erguida e então incendiada. A coisa toda está queimando e queimando até o toco. Olhei para o toco e nele havia ouro líquido e derretido. Isso mudou e depois voltou o treinador. Desta vez alguém, um ser majestoso, está de pé e ele é o condutor disso agora. Antes parecia não haver motorista, agora é quem dirige. Seus pés estão afastados. Esta criatura majestosa. E quando ele subiu, de repente apareceu um homem parecido com o ancião dos dias, cabelos brancos, barba branca, uma túnica azul e um vestido branco, e ele tinha um grande livro branco na mão e um lápis grande e estava escrevendo nele. Então ele apontou para mim. E foi isso. Mas eu já lhes disse repetidas vezes sobre esta luz líquida dourada como ela funciona. Blake fez a declaração. Como eles saíram das fornalhas. E por quanto tempo, quão severa será a angústia antes de encontrarem seu pai, demoraria muito para contar. Não, isso não significa que eu, como homem, estive em alguma cruz que foi queimada. Poderia ter sido, mas essa não é a história. Sim, a desumanidade do homem para com o homem revelou que muitos de nós na Inquisição, digamos, fomos queimados vivos para satisfazer algum sádico que pensava estar servindo a Deus. Mas essa não é a visão. A fornalha na cruz. Este corpo é a cruz e a fornalha é a fornalha da experiência. Quando completamos a jornada, tendo jogado tudo, ficamos reduzidos ao toco. E é dito a você no livro de Daniel: não toque no toco, deixe-o em paz. Tire a árvore, jogue fora o fruto, corte os galhos, corte-o, mas deixe o toco.
4 versículo 15. E desse toco cresce o novo ser. Esse ser é luz dourada e líquida e esse é o próprio sangue de Deus. Isso se transforma em quê? Eles perguntaram a Paulo e Paulo disse em seu capítulo 15 de 1 Coríntios. Alguém perguntará como os mortos ressuscitam, com que corpo eles vêm? E ele respondeu à sua própria pergunta e disse: é como Deus escolheu. Conceba um ser infinito, não grande no sentido de ocupar espaço, mas um ser perfeito que possa conter toda a humanidade. Naquele corpo. Como é dito em Efésios, há apenas um corpo, um Espírito, um Senhor, um Deus e Pai de todos, então nesse corpo há um corpo que é único para cada um. E estar no mundo. Como será? Quem sabe? Mas você irá preenchê-lo com você mesmo. Essa é a luz líquida dourada. É preciso que o ouro derretido seja moldado nessa forma, e você se eleva como uma serpente até aquele estado celestial, e você esvazia o seu ser que é todo ouro fundido que é o resultado de suas experiências neste mundo. Este mundo é uma fornalha, a fornalha das experiências, e está muito mais ardente do que se esta noite você fosse consumido por uma chama, pois isso levaria apenas alguns minutos. Aproveite agora e encharque-se com gasolina e atire-se em chamas. Não demoraria muito para partir deste mundo. Mas permanecer neste mundo, e viver, e depois partir dele normalmente, ou mesmo com violência, encontrar-se restaurado à vida num mundo como este, com problemas como estes, continuar as fornalhas até ao fim, quando você é reduzido completamente e só resta você mesmo, e esse é aquele ouro líquido derretido. E quando ele subir, você subirá como ele, você subirá no molde que está esperando por você. Esse é o corpo que Deus escolheu para você e é único. Não há ninguém que possa preenchê-lo além de você e ele está esperando por você. Assim, no final, todos são redimidos no único corpo, no único Espírito, no único Senhor, no único Deus e Pai de todos. Então, no final, não somos nada do que está aqui. Paulo deixou isso bem claro. Não tente comparar a estrutura mortal que você usa aqui com aquela que é o seu eu imortal. Está plantado um corpo físico, é ressuscitado como o corpo espiritual. Está plantado na fraqueza, é elevado ao poder. Está plantado em desonra, é erguido em glória em um estado translúcido. Então todos aqui vão passar por essas experiências. Não me importa o que vão dizer. Então eu dou meus olhos para alguém em meu mundo espiritual. Tendo ressuscitado deste estado, é minha escolha, meu privilégio, dá-lo a quem eu quiser. Para ela eu os dei e ela, por sua vez, os deu para alguém que agora está sentado ao lado dela esta noite. E este é dela. Depois de ouvi-la relatar a visão enquanto estava sentada no carro, esta outra senhora que os ouviu enquanto eram contados, foi para a cama naquela noite, que foi há uma semana esta noite, e com isso ela disse: eu vi um fósforo riscado à terra e então toda a terra explodiu em chamas até onde a vista alcançava. Esse horizonte era como um incêndio na pradaria no Kansas. Se você já viu a planície do Kansas, quando o sol nasce naquela vasta planície de pradaria, tudo isso é simplesmente como uma chama. Então ela disse. Parecia a chama do Kansas quando o sol está nascendo. E então algum objeto escuro saiu do que aparentemente era o centro daquela chama e veio direto em minha direção, um objeto enorme, e era uma serpente. Ela veio direto para o meu nariz e depois virou para minha esquerda, e então o que eu não tinha visto antes foi uma cruz, e a cruz ergueu-se da terra e ficou ereta. Essa serpente transformou-se em homem, e o homem subiu na cruz, mas em vez de estar na cruz, ele estava na cruz. Ela realmente viu a transformação de uma serpente em homem, sendo transfigurada na cruz a partir de dentro dela. E a coisa toda estava em chamas. Então aqui, eles se compararam na visão noturna. Então, o que eu disse a você é verdade. Você tem corpos imortais, um corpo que é imperecível. Neste mundo de César estamos lutando contra sombras. Achamos que o outro é outro. E não existe outro.
Só existe Deus, só existe um ser neste mundo. Então, aqui estou eu olhando para um mundo que parece ser multiplicado por bilhões de pessoas. Cada uma parece ser separada, individual e distinta. E talvez um inimigo meu. Existe apenas um ser no mundo e esse ser é Deus, Deus fragmentado em todas essas pequenas vestimentas. No final, tudo está reunido e, no final, apenas um ser. Mas sem perda de identidade, pois você é individualizado. Mas o corpo que você vai usar não é esse. No entanto, posso lhe dizer, eu conhecerei você e você me conhecerá. Então, tendo sido ressuscitado dentre os mortos, quando me apresentei a ela e a outros que estavam presentes, eles me reconheceram. Mas posso desaparecer deles à vontade, aparecer à vontade. Outros me verão em personagens diferentes. Você se torna um ser multiforme. Mas você não pode mostrar-lhes esse corpo até que eles cheguem onde você está. Isso é algo que você não pode exibir para ninguém. Você pode mostrar o fato de que ressuscitou dos mortos, mas então o homem, não entendendo isso, ele pensa, bem, agora. Quando Neville morrer e eles o cremarem ou o colocarem na sepultura, ele reaparecerá para mim. Isso não é ressurreição, a ressurreição ocorre enquanto você está aqui. Este mundo é o mundo da morte, tudo aqui está morto. Quanto ao que ele escreveu, você já pensou nisso, que toda a nossa comida é comida morta. Temos que matar o animal, portanto, está morto antes de comê-lo. Quer seja um pássaro, quer seja um peixe, ou o vegetal, ou a fruta, está morto tudo o que consumimos e o mundo é o mundo da morte. Assim ele vence o último inimigo que é a morte. Então saímos lutando contra as sombras, e pensamos que ele é outro ou ela é outra. Eles não são outros. Somos todos irmãos e coletivamente formamos um só ser e esse ser é Deus. Somos filhos de Deus, mas são necessários todos os filhos de Deus para formar Deus. Ele é composto por todos os seus filhos, e Deus está alojado em seus filhos. Diga eu sou, esse é Deus, esse é o único Deus, não existe outro Deus. Esse é o nome dele para todo o sempre. Agora, se eu pudesse perdoá-lo, só poderei fazê-lo se mantiver em minha mente a diferença entre o que você está fazendo e quem você é. Devo aprender a distinguir entre você, o você imortal, e o estado para o qual você se mudou, intencionalmente ou inconscientemente. Então, como Blake disse, você pode ver pelo que eu ensino que não considero o justo ou o ímpio como estando em um estado supremo, mas sendo cada um deles estados de sono nos quais a alma pode cair em seus sonhos mortais. Do bem e do mal. Leve sua mãe que você ama, não importa o que sua mãe fizesse se você realmente amasse, o que isso importaria para você em relação ao bem ou ao mal, você não a perdoaria. Eu não me importaria com o que ela fez. Eu tive minha mãe. Ela se foi deste mundo agora. Mas tenho certeza de que se minha mãe estivesse aqui neste mundo e fizesse a coisa mais horrível, eu poderia perdoá-la. Eu poderia perdoar qualquer um dos meus irmãos, disso eu sei. Minha mãe, meu pai. Aprendendo agora a ampliar meu círculo para abranger meus amigos, e depois abranger um círculo maior, aqueles que agora conheço como amigos, pois no final somos todos um só ser, somos todos irmãos. Então ele disse: Vai e diga aos meus irmãos que estou ascendendo para meu Pai e seu Pai, e para meu Deus e seu Deus. Aqui está um homem que expandiu o círculo para abranger tudo, porque percebeu que havia apenas um ser no mundo desempenhando todos os papéis. Mas não posso perdoar a menos que consiga discriminar entre o ser que ocupa o papel que desempenha e o papel que desempenha. Então posso identificá-lo com a parte que sei que ele gostaria de ser, e na medida em que me convenço de que ele é isso, ele se tornará isso. Portanto, cabe inteiramente a mim praticar a arte do arrependimento. O arrependimento não é o que as igrejas ensinam, o arrependimento é simplesmente uma mudança radical de atitude. Então eu vejo, é óbvio, lá está ele. Ele cometeu o ato e confessa,
mas isso não importa, então ele confessou. Ele estava em estado de choque quando cometeu aquele ato. Agora preciso aprender a separá-lo, o ator, do papel que ele estava desempenhando e identificá-lo com o papel que sei em meu coração que ele gostaria de ter desempenhado. E quando estou convencido de que ele é esse ser, ele passa do mundo exterior para esse estado e se torna o ser transformado para que outros possam vê-lo. Portanto, sou chamado a praticar o arrependimento. Pois a primeira palavra registrada no Evangelho mais antigo, que é o mais antigo em data real, que é Marcos, é o reino dos céus está próximo, arrependei-vos e crede no Evangelho. 1 versículo 15. Acredite na história mais incrível que já foi contada ao homem. A história do cristianismo. Não faz sentido e, portanto, se você for julgá-lo em um nível humano, bem, então é um completo absurdo. A sabedoria mundana deveria jogar isso pela janela, mas sou chamado a acreditar nisso. Então, se eu acredito, devo agora colocá-lo em prática. Se eu me considero cristão, para que servem as pessoas se não vão praticá-lo? Então eu pratico ou apenas tomo a palavra apenas como um nome e digo que sou cristão? A gente vai procurar emprego ou você é admitido no exército e eles te fazem essa pergunta: qual é a sua religião? E você diz: eu sou cristão. Eles nem estão satisfeitos com essa resposta. Você tem que dizer a eles qual é a denominação. Você diz: sou cristão, mas isso não é suficiente. Você é católico romano? Você é protestante? Isso não é suficiente. Que denominação protestante? E toda essa bobagem que eles te perguntam. Quando é simplesmente: eu sou um cristão. Bem, o que é um cristão? O cumprimento das promessas de Jeová ao homem, ao que é chamado de Israel, por meio de seus profetas, seus servos, os profetas. O cristianismo é apenas o cumprimento do judaísmo. Portanto, se eu dissesse a quem me fez a pergunta: sou judeu, ela me designaria para um rabino. Mas eu disse: não, sou judeu pela simples razão de ser cristão. Eu poderia ser judeu e não ser cristão, mas não posso ser cristão e não ser judeu, porque o cristianismo é o cumprimento do judaísmo. Então, como eu poderia ser cristão e não ser judeu? Eu teria que ser judeu antes de poder ser cristão. E assim, se eu realmente desvendar a história e experimentar o cristianismo em mim mesmo, reencenando dentro de mim toda a história de Jesus Cristo, sem pensar, simplesmente acontece, se tudo se desenrolar dentro de mim, então sou o cumprimento das promessas de Deus para Israel, e o cumprimento dessa promessa é Cristo. Agora vai e conte a história para todo o vasto mundo. Pelo menos para aqueles que irão ouvir, para aqueles que irão ouvir você. E então, quando você está se movendo em sua esfera celestial, você seleciona a sabedoria que vem de cima, não de baixo. Pois neste nível, se eu tivesse que dar meus olhos a uma, eu definitivamente os daria para minha esposa, e ao lado dela eu os daria para minha filha. Mas num nível mais elevado, quando não há incerteza sobre a quem você deveria dá-lo, eu dei-o a outro. Só conheço esta senhora à distância. Nunca a vi em casa. Eu conheço o marido dela. Nunca vi os filhos dela. Eu só a conheço neste lugar. Eu a conheço, amo ela como uma irmã, mas certamente nunca a vi socialmente, nunca a conheci socialmente, só aqui. E, no entanto, a única pessoa neste nível a quem eu teria dado os meus olhos, se usasse esta sabedoria e este sentimento, seria a minha esposa. Seguindo minha esposa seria a minha filha. No entanto, quando você funciona de cima, não está usando a sabedoria de César, você está vendo isso de maneira totalmente diferente e seleciona entre aqueles que vem aquele a quem você vai dá-lo. E então o presente é tão completo que ela pode fazer com ele o que quiser. Tenho certeza de que ela teria dado dela ao marido, à mãe ou aos filhos, ela tem 2, mas não o fez. Ela deu para alguém que não está relacionado como o mundo chama de relacionamento neste mundo. Você faz isso de cima, você não dá o presente daqui. Mas felizmente, o presente que você dá você retém, você não o perde. Na verdade, ao dar você aumentou isso dentro de você.
E suas visões são todas maravilhosas e surgem quando você menos espera. Quando você está no teatro e vê uma multidão, de repente você desistiu, e então essas coisas estão acontecendo dentro de você. Você está em um coquetel e não faz nenhuma meditação. Ou essa bobagem de ir para algum lugarzinho na Índia. Ou algum cara vindo aqui com sua longa barba que deveria ser lavada. Tem barba, mas por que não mantê-la limpa? E então ele sai e tira $500 de cada pessoa. Se você não puder pagar 5, ele aceitará 3. Então quem está enganando quem com toda essa bobagem? E ele vai te ensinar como meditar. Você não precisa ser ensinado a meditar. Quando as visões vêm, elas simplesmente vêm e você não pode impedi-las. E quando você for colocado naquela cruz, e este corpo é a única cruz sobre a qual Cristo foi colocado. É Cristo em nós que é a esperança da glória e esta é a sua cruz. Os fogos da pradaria que ela viu, e seu amigo a quem ela deu os olhos viram, os fogos são os fogos da experiência, estes são os fornos. Como Blake disse. Como eles saíram das fornalhas e por quanto tempo, vasta e severa foi a angústia antes de encontrarem seu pai, demoraria muito para contar. Esse é o único objetivo neste mundo, o homem está buscando seu pai. Seu pai não é um pai terreno, seu pai é ele mesmo. O pai é a causa da sua própria experiência neste mundo. Ele está procurando a causa dos fenômenos de sua vida. Por que essas coisas estão acontecendo comigo? Ele está tentando descobrir o porquê. E quando ele encontrar a causa, ele encontrará a si mesmo, e essa causa é o pai, e ele é o pai. Então você pode dizer, eu e meu pai somos um. João 10 versículo 30. Ele deve encontrar o pai antes de terminar esta busca no mundo. Então, quanto tempo, vasta e severa será a angústia antes de encontrarem seu pai? Era muito difícil dizer. Ninguém pode dizer o quão perto você está da descoberta do pai, mas isso começará com a sua ressurreição enquanto estiver neste mundo. E logo após a sua ressurreição, que é na mesma noite, você nasce do alto. E então, dias depois, para ser exato 139 dias depois, você encontra o pai. Então, 123 dias depois, ocorre o rompimento da cortina do templo, que é o seu próprio corpo. E aí você vê o que a senhora viu, aquele ouro líquido e derretido. E então, como uma serpente. Conforme você se funde com aquele ouro, você sobe como uma serpente de volta ao seu próprio crânio, que é o céu. Lucas 17 versículo 21. Então, 998 dias depois, a pomba desce sobre você, porque tudo acabou e aqui o Espírito do Altíssimo pousou sobre você. João 1 versículo 31, 34. Então você poderá dizer, como é dito quando ele começa a história em Lucas. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim. Ele me ungiu agora, esta é a unção, e me enviou para pregar boas novas aos pobres e para abrir os olhos aos cegos. Todos nós pensamos que vemos, e pensamos que os cegos são aqueles que não têm olhos ou que têm olhos impuros, por isso não podem ver. Não, temos olhos e não vemos. Não vemos o mistério por trás desta fachada. Então, esta noite, aprenda a perdoar. É essencial. E você só pode perdoar quando começar a discriminar entre o estado em que um homem é colocado e o homem que ocupa esse estado. Se eu puder discriminar entre os dois, posso perdoar qualquer ser neste mundo. Pois se eu for escalado para o papel de um assassino, terei que assassinar. Se eu for escalado para o papel da pessoa maravilhosa, devo ser esse ser. Mas se você gosta do papel que estou desempenhando, todos os elogios pertencem ao autor e o autor é Deus. Então ele escreveu a peça e então nós somos os atores interpretando os papéis, e no final, quando a cortina descer, entenderemos o motivo de toda a peça. Agora, vamos entrar no silêncio. Agora alguma pergunta, por favor. Não fique envergonhado. O propósito deste encontro é simplesmente descobrir tudo o que pudermos sobre o grande mistério por trás dos fenômenos da vida. Pergunta: se perdoarmos,
então seremos perdoados? Resposta: na verdade, é contingente. Disseram a você que seu Pai Celestial o perdoará se você perdoar. Se você não perdoa, você está mantendo essa imagem em sua mente, sem saber que é você mesmo. Então você está preso àquilo que não soltou. Se soltar na terra, está solto no céu; se você ligar na terra, será ligado no céu. E então é simplesmente uma condição imposta ao homem. Na medida em que ele está disposto a perdoar, ele é perdoado, portanto, ele se perdoa, porque o Pai que perdoa é ele mesmo. Eu sei que não faz sentido. No sentido mundano, é estúpido. Não há nenhuma sabedoria mundana nisso, mas se você compreender o mistério, se puder aceitar o cristianismo, o que certamente não faz sentido, e realmente acreditar nele, então deverá colocar a doutrina em prática. Peço-lhe que pense em quem você mais ama, seja seu marido, sua esposa, sua mãe, seu pai, um filho, e veja se você não consegue perdoá-la, não importa o que ela tenha feito. Tenho certeza de que se você realmente a ama, você o fará. Você pode não tolerar o ato. Isso pode lhe causar lágrimas, grande constrangimento e horrores, mas você não pode condená-la. E se você for além disso agora e perceber a diferença entre o estado que causou o ato e aquele que ocupa o estado, então você poderá realmente perdoar. Você deve aprender a discriminar entre os dois. Vivemos num mundo de estados infinitos e eles são apenas estados. Você entra em um estado, seja ele rico ou pobre, você não é nem rico nem pobre. Achamos que somos ricos neste mundo, pensamos que somos isso. Se você quer ser rico, leia o capítulo 3 de Apocalipse. Venha comprar de mim ouro refinado no fogo, para que você fique rico. 3 versículo 18. Esse é o ouro que ela viu na base daquele toco. Você vem e compra, serão necessárias todas as experiências das fornalhas para produzir esse ouro. Então, venha comprar de mim ouro refinado no fogo, para que você enriqueça. E unguento para ungir os seus olhos, para que você possa ver. Leia-o no capítulo 3 de Apocalipse. Esse é o ouro verdadeiro, o ouro que ela viu depois que as chamas consumiram a cruz, deixando apenas a realidade, e aquela realidade que é esse ouro fundido é o sangue do próprio Deus. Você é o sangue de Deus, porque a vida está no sangue. Agora você tem vida em si mesmo quando se funde com ela. Antes vocês são apenas corpos animados, mas a partir de então vocês têm vida em si mesmos. Pois o primeiro homem era simplesmente um corpo vivo e que respirava, mas não um espírito que dá vida. Quando você alcança esse ponto de fusão com o ouro, você é então um espírito que dá vida, um com você mesmo que é Deus. Então é contingente, minha querida. Ao perdoar, você é perdoado, você se perdoa. Portanto, pratique o perdão praticando o arrependimento, que não é sentir remorso ou arrependimento. Não tem nada a ver com arrependimento. É simplesmente uma mudança radical de atitude em relação à condição do mundo. Mas você deve colocar algo em seu lugar. Não ignore, coloque algo em seu lugar e convença-se de que o ato imaginário é real, de que é factual. Alguma outra dúvida? Pergunte. Se todos formos escalados para um papel específico, então não nos caberia mudar esse papel, não é? Resposta. Porque certamente você é chamado a fazer um esforço. Não somos automatos. Pergunta. Bem, se Deus está se expressando naquele indivíduo específico naquele momento. Resposta. Somos chamados a fazer todos os esforços para sair da pobreza e passar para a segurança, em vez de nos apoiarmos nos outros. Você é chamado a aceitar esta afirmação. Tudo o que você deseja, acredite que você recebeu, e você receberá. Marcos 11 versículo 24. Se um homem está com fome e não tem dinheiro para comprar um pão, ele está satisfeito com esse estado? Ele não é e não quer roubá-lo e correr o risco de a lei de César colocá-lo atrás das grades.
Ele gostaria de poder comprá-lo. Pois bem, suponha que você tenha tudo o que é necessário para comprá-lo. Você é chamado a fazer um esforço para romper essa casca. Assim, passamos de estado em estado em estado. Insatisfação divina. Mas, para não sermos complacentes. Todo o vasto mundo da Índia, eles são complacentes. Eles não comem a vaca, então 40 milhões de vacas vagam pelas ruas comendo toda a comida. Elas não têm comida suficiente. E então eles usam os resíduos da vaca como combustível, e depois criticam-nos a quem recorrem para obter o nosso excedente de comida. Temos tanta coisa que está apodrecendo, e eles não têm nada porque têm macacos que adoram e têm vacas, animais sagrados. Então eles são complacentes. Dizem que reencarnação. Esqueça. Você é um ser individualizado e tende sempre para uma individualização cada vez maior. Não há perda de identidade. Ensinam a perda de identidade, que a razão pela qual sou agora o que sou é porque antigamente era aquilo de que não me lembro, não sei e com o qual não me importo, e por isso agora devo sofrer por causa desta teoria estúpida. Não tem nada a ver com isso. Esse não é este ensinamento e não é o cristianismo. Você é o que é porque assumiu que é o que é e está representando isso neste mundo. Agora desempenhe o papel completamente. Mas você não precisa se colocar para sempre no mesmo papel. O ator que fica satisfeito por causa de um bom cheque no final de semana para interpretar para sempre um papel bem, há peças na Broadway que duraram 5 e 7 anos e qualquer ator que se sentiu inseguro e continuou nesse papel por 7 anos, ele não é um ator. Então ele recebe seu cheque toda semana durante 7 anos e sai e eles dizem: "O que você fez?" "Bem, eu toquei no Abbey's Irish Rose." "Bem, o que mais?" "Toquei no Abbey's Irish Rose." E isso é tudo o que ele pode dizer. Ele jogou nele por 7 anos. Mas agora você pode desempenhar esse papel? Não, ele não pode desempenhar esse papel, porque ele sempre desempenhou esse pequeno papel. Ele não sabe nada sobre se dedicar a outra parte. O verdadeiro ator aceita uma peça mesmo quando ela está no topo, apenas em pé, e depois de 6 meses ele desiste e vai para outra. Ele não quer ficar frustrado em uma parte. Não na parte real. Suponha que você tenha um líder de orquestra perfeito e possa fazer tudo com um grande número, e os críticos o saúdam. Você vai tocar isso para todo o sempre? Você não será desafiado e pegará algo totalmente diferente e tentará trazer para fora dessa música algo que está em você? Ou você vai jogar apenas porque é fácil? Não, isso não é viver. Aceite um desafio. Esta é a religião mais desafiadora do mundo. A religião do cristianismo, que é a flor do judaísmo. Não há nenhuma complacência nisso. Até a próxima segunda-feira. Obrigado. Boa noite.